Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Banco Inter Gestão de Ativos. O meu nome é José Miguel Calheiros, sou responsável da Banco Inter Gestão de Ativos em Portugal e vou hoje partilhar convosco a apresentação que tenho sobre o resumo do último trimestre de mercados financeiros. Penso que já devem estar a ver neste momento. Só aqui um minuto. Exatamente. O meu nome, como vos disse, é José Miguel Calheiros, sou responsável da BKPJ em Portugal e vou nos próximos cerca de 20, 25 minutos fazer um update da evolução dos mercados financeiros no primeiro trimestre deste ano, qual o seu impacto na performance dos nossos fundos e quais as perspectivas que temos também para o resto do ano. Vou também falar sobre a importância de nos mantermos investidos a longo prazo e porque é que a paciência é uma virtude. Eu diria que sempre, mas mais, sobretudo, em períodos conturbados como os que vivemos atualmente. No final da minha apresentação, estou disponível para responder a quaisquer questões que queiram colocar. Portanto, já sabem, qualquer pergunta, por favor, abram o ícone de Q&A no canto superior direito da aplicação e escrevam-na durante ou no final da apresentação. Eu terei todo o gosto em responder. O sucesso destes webinars, como sabem, depende tanto de mim como da vossa participação. Portanto, por favor, não se façam rogados. A volatilidade, eu creio que é a palavra, enfim, mais crua para caracterizar o primeiro trimestre de 2022 nos mercados financeiros. Tal como tínhamos, de alguma forma, antecipado no início deste ano, as cotações das principais classes de ativos viveram um verdadeiro sobe e desce, com os investidores a procurarem, enfim, interpretar os sinais da política monetária, quer da Reserva Federal, quer do BCE, ao mesmo tempo que, infelizmente, tinham que digerir também, ou tentar antecipar, quais os impactos económicos e políticos da barbárie explotada, enfim, pela Rússia no leste da Europa com a invasão da Ucrânia. Portanto, os mercados acionistas europeu e americano registaram um dos piores arranques do ano nos últimos 100 anos. Os mercados obrigacionistas, que aqui estão representados por esta linha, digamos, a marrom, tiveram o pior trimestre desde 1994. Eu, pessoalmente, que já nisto há muitos anos, não me lembro, de facto, de um primeiro trimestre tão mau nos mercados de obrigações. E, portanto, como vos disse, quer dizer, a agressão militar à Ucrânia por parte da Rússia e a resposta depois que houve por parte do mundo ocidental, enfim, sob a forma de sanções comerciais e financeiras, veio confundir muito o panorama de evolução das principais economias mundiais. A subida muito acentuada, enfim, do preço das matérias-primas, sobretudo do petróleo, enfim, do gás natural, do trigo, do milho, promete, e isso já é visível hoje em dia, taxas de inflação ainda mais elevadas do que aquelas que antecipámos. E, por outro lado, enfim, um ritmo de crescimento económico mais baixo, sobretudo aqui na Europa, que está muito dependente da Rússia, como sabemos, em termos de energia. Não é depois de estranhar, portanto, que as obrigações, que lá está, são muito sensíveis à evolução da inflação, tenham registado, neste primeiro trimestre, perdas muito pesadas. Com destaque aqui, eu diria até muito pela negativa, para a dívida pública, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Nos mercados acionistas, quedas também em todas as áreas geográficas, como já vos tinha dito, com as ações europeias, cá está, dada a proximidade, enfim, com a zona de conflito, a liderar as perdas. A única exceção que tivemos foi, de facto, aqui o Reino Unido, que conseguiu escapar, eu digo quase que incólume, à carnificina do ponto de vista de preço que houve no primeiro trimestre, dado o caráter mais defensivo das principais empresas, enfim, cotadas, nomeadamente as empresas de energia e de commodities. Entrando então aqui
enfim, na alocação de ativos e naquilo que foi o desempenho dos nossos fundos neste primeiro trimestre. Relembrar, antes de entrarmos propriamente na análise, que a nossa gama de fundos de investimento permite a qualquer cliente Banco Inter, do mais conservador, enfim, aquele que tem maior propensão ao risco, ter exposição aos mercados financeiros e às diferentes classes de ativos de forma muito simples e diversificada. Relembrar também que, a final de março, cá está, os nossos fundos, nomeadamente aqueles que têm ou só obrigações ou que têm um misto de obrigações e de ações, estavam, digamos, quer no caso das obrigações, quer no caso dos fundos perfilados, maioritariamente expostos naquilo que diz respeito a obrigações, nas obrigações investment grade e à yield. Nós não temos, como podem ver, praticamente nada de dívida pública, aqui um pouco de Portugal, de taxa variável, mas de resto, nos restantes fundos, não temos nada de dívida pública. Aquilo que temos é, sobretudo, obrigações de investment grade, crédito e obrigações à yield, e depois na componente, enfim, dos fundos perfilados, na componente de ações, temos sobretudo aqui um peso relativamente grande em ações norte-americanas, que, como vão ver mais à frente, continua a ser a nossa área geográfica preferida no que diz respeito ao investimento em ações. Entrando então aqui no desempenho dos nossos fundos em 2022, ou nos primeiros 3 meses deste ano. Pronto, como não podia deixar de ser, obviamente, é negativo, quer na componente de obrigações, quer na componente de ações. Começando aqui com o rendimento, observamos que a rentabilidade negativa no trimestre se deveu essencialmente aqui ao alargamento de spreads de crédito das emissões de empresas de investment grade e de empresas high yield. E isto, na prática, refletiu não nenhum default, nem nenhum problema do ponto de vista do risco das empresas, mas muito mais o nervosismo dos investidores, enfim, decorrente da situação de guerra que se começou a viver a meio do trimestre na Europa. Nós não temos aqui neste fundo em particular, vamos ver que isso não é bem assim no obrigações, não temos muito risco de taxa de juros. Portanto, o fundo tem uma duração em redor de 1 ano e, como tal, a subida muito forte das taxas do euro em todas as maturidades não teve aqui, de facto, um grande impacto. O maior impacto resultou, sim, do alargamento dos spreads de crédito em função desse tal nervosismo de que vos mencionei. Enfim, já no Banco Inter Obrigações, um fundo com maior exposição de risco ao risco de taxa de juro. Nós temos uma duração de cerca de 3,6 anos. Como podem ver, o impacto foi muito maior. Apesar de não termos exposição à dívida pública, segmento do mercado que vimos atrás, que foi um dos mais penalizados, acabámos por sofrer, de facto, o efeito muito negativo da subida muito rápida das taxas de juro, quer no nosso portfólio de obrigações de empresas, investment grade, quer também aqui na componente high yield. E isto foi, de facto, o grande motivo para uma perda que é, eu diria, muito fora do normal, daquilo que costumamos ter em termos de padrão, se quiserem, de desempenho nos fundos de obrigações e que resulta, como vos disse, do facto de termos tido, de facto, um primeiro trimestre muito mau, ímpar, eu diria quase, do ponto de vista de performance do mercado obrigacionista nos últimos 40 anos. No que diz respeito aos fundos perfilados, e começando aqui pelo 25, vemos também, cá está, que mais de metade das perdas sofridas no trimestre se ficou a dever à componente de obrigações, aqui mais uma vez com o investment grade à cabeça. As ações, que neste fundo em particular são cerca de 20% do seu ativo, tiveram também performance negativa, aqui com uma pequena exceção do Reino Unido, conseguiu aqui gerar um ponto base. E já tínhamos visto atrás, de facto, o Reino Unido acabou por ser o único mercado que escapou mais ou menos incólume às quedas generalizadas que tivemos nos mercados acionistas. No 50, que tem uma exposição média de 40% de ações, as perdas aqui já estão mais equilibradas entre aquilo que são as obrigações, nomeadamente as investment grade, e aquilo que são, ou que é a componente acionista do fundo, nomeadamente aqui as ações norte-americanas e as ações europeias. E no Banco Inter 75, que é um fundo, como sabem, exposto maioritariamente a ações, embora tenha aqui ainda uma componente
de obrigações relativamente grande, cerca de 37%. Aqui todos os ativos, enfim, de risco em que o fundo está investido tiveram rentabilidades negativas. Com as ações americanas aqui a assumirem, digamos, o pior contributo. Logo seguido, e aqui mais uma vez este fato eu acho que realça bem o quão negativo foi o trimestre em obrigações, dado que o peso desta classe de ativos, obrigações de investment grade, é só de 17% no fundo. Reparem que, apesar de pesar relativamente pouco, acaba por ser o segundo maior contribuinte em termos de perdas para o fundo neste período. O nosso fundo de ações, ou 100% de ações, o Banco Inter Mega TT, como sabem, lançámos o ano passado, teve, enfim, um comportamento negativo, é verdade, mas um comportamento que nós, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu no trimestre, consideramos muito, muito meritório. É um fundo que, enfim, investe em tendências e temas, portanto, tem um caráter mais de médio e longo prazo, se quiserem, do ponto de vista de tendências, não tanto de áreas geográficas. Portanto, aqui nós não fazemos aqui uma alocação geográfica como fazemos tipicamente nos restantes produtos que gerimos. A alocação aqui entre tendências e temas, portanto, vamos desde a sustentabilidade enquanto tendência, e aqui temos temas como o Smart Energy, as infraestruturas, que já vamos ver que se comportaram muito bem, o tema da água, a crescente tendência de digitalização e digitização, enfim, de tudo o que nos rodeia, e que está expresso em temáticas como a robotização, a inteligência artificial, Big Data, enfim. O fundo investe em empresas com modelos de negócio centrados no desenvolvimento do mundo do amanhã. E claramente, neste período, é de realçar a performance relativamente positiva, caímos 4,35%, num cenário em que, de facto, as ações, e como vimos, mesmo fundos mistos com ações e obrigações caíram bastante mais. A destacar aqui, na alocação que tínhamos dentro do fundo, o tema das infraestruturas, que teve uma performance bastante positiva e que nos beneficiou bastante dentro da alocação que fizemos. Aqui, enfim, penso que já era consensual, e por isso é que nós tínhamos um peso relativamente elevado, que países como os Estados Unidos e boa parte da Europa Ocidental, enfim, precisavam de reconstruir, de modernizar as suas infraestruturas de base. Enfim, o eclodir da guerra acentuou ainda mais essa necessidade, a necessidade de investir mais e mais depressa, nomeadamente ao nível da distribuição de energia e da rede de transportes. Enfim, perspectivando o desempenho dos nossos fundos agora ao longo dos últimos anos e não tanto no último trimestre, verificamos que, enfim, apesar dos muitos altos e baixos dos mercados financeiros, quando olhamos, enfim, para as remunerações a 2, 3 e mesmo a 5 anos, vemos que os fundos têm conseguido, de facto, remunerar os investidores de forma adequada em função do seu perfil de risco, sempre a médio e longo prazo. E, portanto, isto é bom que, não obstante termos tido, de facto, um trimestre muito complicado, continuemos a reter, na ótica do médio e longo prazo, os produtos continuam a cumprir com o seu objetivo, que é, obviamente, remunerar de uma forma adequada ao risco em que incorrem o investidor que neles investe. Como é que estamos posicionados e qual é que é a nossa visão de mercado, enfim, para o resto do ano? Enfim, apesar de todo o fluxo noticioso e muito volátil, e que é normalmente negativo, isto, enfim, quer em termos geopolíticos, quer em termos económicos, e veja-se hoje, por exemplo, o anúncio da contração surpresa do PIB americano no primeiro trimestre, nós continuamos a defender a preferência por ações a médio prazo. Por duas razões. Por um lado, não acreditamos que os bancos centrais subam as suas taxas diretoras para os níveis que atualmente estão a ser descontados no mercado. Até porque, e ao contrário daquilo que era a expectativa no início do ano, nos parece que o vão fazer de forma muito mais rápida do que aquilo que inicialmente se antecipava. Portanto, é muito provável que se chegue ao final deste ano, nomeadamente no mercado norte-americano, ou por outra, na curva de taxas de juros americana, com subidas entre os 150 e os 200 pontos base.
o que eventualmente vai permitir que, enfim, as taxas finais com que vamos terminar este ciclo de subidas sejam mais baixas do que aquelas que hoje em dia estamos a antecipar. E se isso de facto for assim, com os atuais níveis de inflação, as taxas reais dos rendimentos, enfim, das ações, e eu aqui destaco as ações americanas e também as ações de mercados emergentes, como veem, depois de inflação, continuam a ser positivas e, sobretudo, muito superiores àquilo que são as taxas reais das obrigações, quer nos Estados Unidos, quer, sobretudo, para o investidor da zona euro, nas obrigações europeias. Por outro lado, continuamos a ter crescimento dos lucros acima das expectativas dos analistas. Isso é algo que estamos agora a comprovar, à medida que vão sendo divulgados os resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre e em particular no mercado norte-americano. Aquilo que temos visto é ainda crescimento positivo, é verdade que não tão elevado como em 2021 e acima daquilo que são as expectativas da maior parte dos analistas. Portanto, enquanto estes dois polos se mantiverem, digamos, a apontar para a direção certa, na gestora e nos nossos produtos, obviamente, vamos continuar a preferir ações em detrimento de obrigações. E, portanto, praticando muito daquilo que recomendamos a quem connosco investe, de facto, neste trimestre, acabámos por não fazer alterações substanciais à alocação de ativos dos fundos e carteiras que temos sob gestão. Como disse anteriormente, preferimos ações em detrimento de obrigações, para já. Aquilo que fizemos, sim, foi realocar parte da nossa exposição que tínhamos a ações europeias ao mercado acionista americano. E aqui, claramente, para tentar proteger as carteiras da maior sensibilidade que, obviamente, quer as economias, quer os mercados europeus, nomeadamente os de ações, têm a tudo aquilo que são os impactos da guerra, e, obviamente, refugiar-nos nas ações americanas, que, como devem imaginar, têm uma sensibilidade muito menor, quer em termos de modelo de negócio, quer em termos económicos, àquilo que é, enfim, os principais impactos da guerra, nomeadamente ao nível do preço das commodities, e dentro das commodities, dentro da componente energética, o petróleo e o gás natural. Nas obrigações, para já, continuamos a ter zero de dívida pública, apesar do forte repricing que houve, nomeadamente na zona euro, em que tivemos subidas, de facto, muito fortes, de forma muito rápida. Eu relembro, por exemplo, que as OTs portuguesas, há 10 anos, que até há bem pouco tempo estavam a transacionar ali muito perto de zero em termos de yield, estão hoje em dia a 2%, e, portanto, é uma subida impressionante num espaço de tempo muito curto. Portanto, nós achamos que aqui ainda, eventualmente, vai haver espaço para maior repricing. Portanto, a nossa exposição é, sobretudo, a obrigações de empresas de investment grade e à yield, que têm hoje taxas de rendimento atuais muito atrativas face àquilo que é o seu risco de crédito subjacente. E, portanto, é neste tipo de obrigações que estamos investidos, permanecemos investidos e temos aproveitado, enfim, algumas das quedas das últimas semanas para reforçarmos posições nesta componente. Patience is the order of the day. Eu escrevi aqui e criei aqui um slot só dedicado, digamos, a este tema, porque claramente para os investidores, quer os nossos clientes, quer muitas vezes também para nós, a paciência é uma virtude e vamos precisar muito dela neste ano que ainda tem, enfim, uns quantos meses pela frente. E eu trago aqui alguns exemplos só para tentarmos perceber e enquadrar aquilo que estamos a viver hoje, nomeadamente a questão dos eventos geopolíticos associados a conflitos militares. E eu fui tentar recuperar, enfim, aquilo que é a história dos últimos 20 anos e vemos que as quedas superiores a 10%, nomeadamente quando ocorrem associadas a conflitos militares, são mais comuns do que aquilo que pensamos. Por exemplo, em 2003,
o mercado chegou a estar a cair cerca de 22%, mesmo antes do começo da Segunda Guerra do Golfo, para depois, durante este ano de 2023, recuperar para fechar o ano com uma valorização de 12%. Portanto, se repararem, mesmo durante a década passada, que foi, como sabem, muito boa para os mercados de ações, tivemos, na maior parte dos anos, quedas intraanuais superiores a 10%. Aqui em 2012, 2013, 2014, 2015, aconteceu sempre qualquer coisa que em algum momento levou, de facto, os mercados acionistas a registrarem quedas ou correções, se quiserem, superiores a 10%. Portanto, não é tão incomum como pensamos aquilo que aconteceu neste primeiro trimestre. Tem sido assim ao longo dos anos e ao longo também dos anos que depois acabam por ser até relativamente bons para o mercado. Portanto, não é de esperar que, de facto, seja de modo muito diferente no futuro. Por outro lado, alturas como estas, em que o medo e a incerteza imperam no espírito dos investidores, têm sido no passado, e eu aqui procurei elencar muitos exemplos, alguns deles também têm que ver com crises militares, têm sido no passado, como vos dizia, boas oportunidades para investir. Tipicamente, quando o índice de volatilidade dos mercados de ações supera aqui determinado nível, normalmente as rentabilidades obtidas nos períodos subsequentes têm sido muito positivas. Quando medimos a 1 ano, a 5 anos, e eu aqui tenho até uma coluna em que as meço, portanto, até ao momento atual, vemos que, invariavelmente, excetuando os períodos em que há recessão associada, portanto, há uma quebra de económica associada, quando essa quebra não existe, ou seja, quando não há, de facto, tradução económica do stress de mercado, é de dar razão aqui ao adágio do Barão de Rothschild e diz basicamente quando há sangue nas ruas é tempo de comprar. E é isso que normalmente este tipo de situações permite, é de facto boas oportunidades de compra, sobretudo se estivermos a perspectivar o investimento a médio e longo prazo. Outra típica, enfim, ilação que tiramos quando temos aqui períodos como este é que as ações, não é? Quando investimos, pensamos sempre, de facto, nas ações como um ativo com maior risco de perda de capital. E isso é verdade. Se concentrarmos o nosso investimento num único título, isto é, se não diversificarmos, e sobretudo, se investirmos com o horizonte temporal de um dia, ou de uma semana, ou mesmo de um mês, vemos que, de facto, as hipóteses de perdermos dinheiro são muito elevadas. São quase 50-50. É quase como tirar uma moeda ao ar para estarmos expostos ao risco de perder capital ou não no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Agora, se perspectivarmos o investimento em anos, como deve ser, porque estamos a investir, a história tem-nos mostrado, ao longo, neste caso aqui, desde 1969, foi quando fizemos esse exercício, que a probabilidade, de facto, de perder dinheiro é muito baixa. E reparem que este é que é o grande segredo dos investidores como Warren Buffett e outros investidores bem-sucedidos. Timing the market, permanecer no mercado, e não timing the market, que não tem nada a ver com investimento, tem sim que ver com especulação. Portanto, pensar a longo prazo é uma das condições básicas para se ganhar dinheiro nos mercados financeiros, e quem persiste, enfim, e tem paciência prevalece normalmente sobre quem sucumbe aqui à emoção de vender a qualquer preço, ou quem, lá está, enfim, especula, procura o ganho fácil através do compra e vende sistemático. Nos últimos 15 anos, enfim, isto é um gráfico que nós vamos sempre apresentando e sempre atualizando cada vez que fazemos estas apresentações, aquilo que vemos são várias lições de persistência, por razões diversas. Enfim, e aqui elencamos várias, mas a conclusão normalmente é só uma, é que quem se mantém fiel à razão e aos indicadores que guiam os mercados a longo prazo tem sido, ao longo do tempo, devidamente recompensado. Portanto, agradecendo já a vossa paciência, queria deixar-vos então aqui só 3 ideias-chave antes de entrarmos aqui na fase mais interessante do webinar, a fase de perguntas e respostas.
Portanto, como viram, um primeiro trimestre do ano muito complicado, com a generalidade das classes de ativos financeiros a cair, sobretudo as obrigações, enfim, com os investidores aqui a ajustarem as suas expectativas em função de um ciclo mais restritivo de política monetária, por um lado, e por outro, enfim, com a guerra, ou o início da guerra, a gerar aqui, de facto, muita insegurança e incerteza no curto prazo. Apesar de tudo, como vos disse, mantemos uma visão construtiva para ações a médio prazo, sobretudo, como já viram, nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo que em obrigações, para já, mantemos apenas exposição a empresas de investment grade e à yield. Com conclusão, enfim, aquilo que eu vos digo sempre, para rentabilizarmos o nosso património, temos de investir, não há outra hipótese. Okay? De forma diversificada, adequada ao nosso perfil de risco e, enfim, penso que deixei isto claro, temos de ter a paciência e a persistência para permanecer investidos. Só assim é que vamos poder ganhar dinheiro nos mercados financeiros a médio e longo prazo.